Bom dia a todos e a paz de Cristo Jesus esteja com todos aí que faz parte do canal, que compartilhou, comentou, que Deus possa estar te abençoando, tá? Vamos aqui dar mais um mergulho na palavra do Senhor, né, para a edificação da minha e da sua vida. Livro do evangelista Lucas, né, capítulo 7 e versículo de número 11. Alguns vão dizer que é evangelista, outros vão falar que é doutor Lucas, né? Mas é o livro de Lucas, capítulo de número 7, e versículo de número 11, que diz assim: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele ia os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chores. Nós estamos aqui diante de um texto, uma história muito interessante, porque essa mulher aqui que agora perde o seu filho, na verdade, ela já tinha perdido o seu marido, né? E aí a Bíblia diz que agora a morte novamente visita a sua casa e leva o seu filho embora, né? O seu único filho. E na cultura judaica, quando o pai morria, o filho mais velho era o responsável de trazer o mantimento para dentro de casa, ou seja, ele se responsabilizava pela família. Então, apesar da sua mãe só ter ele era o responsável de cuidar dela, de trazer o mantimento para dentro de casa e trabalhar. Só que a Bíblia diz que a morte veio e leva esse único filho que ela tinha. Então essa morte não levou só seu filho, levou todos os seus sonhos, objetivos, né, seus projetos, estava tudo nele. E aí a Bíblia diz que a morte veio e leva. Só que a gente entende que apesar da parte financeira e material que aquele menino era responsável, né, o que mais vai entristecer a sua mãe é a sua partida, é o amor de mãe pelo filho. Então a Bíblia diz que depois do velório, né, o povo pega o menino e leva para ser enterrado. Só que na cultura judaica, quando um velório acontecia, né, o sacerdote ele andava 10 metros do caixão, ou seja, o sacerdote ele ia na frente do cortejo, 10 metros de distância, porque ele era considerado puro, né? Então ele não poderia se contaminar. Então, olha o que é interessante, né? A diferença do homem para Jesus, né? A diferença de um homem simplesmente que se acha santo, né, para o nosso Jesus, que é todo poderoso, que realmente é o verdadeiro santo de Israel. O sacerdote ficava 10 metros de distância, né? Ele não estava nem aí, simplesmente ele queria cumprir a obrigação dele ali. Só que a Bíblia diz que como ele estava a 10 metros de distância, Jesus topa de frente na porta da cidade, as duas multidões se encontram. Que duas multidões são essas? A multidão que estava levando o cortejo, o jovem para ser enterrado, né? E a multidão que andava com Jesus, seus discípulos e o povo que andava. Então, quando Jesus viu a multidão, Jesus mandou que parasse para o cortejo, né? E na cultura judaica, Jesus não podia encostar nele, porque era um cadáver e não podia tocar para não ficar impuro. Então, Jesus quebra o protocolo, né? Ele se aproxima do menino que estava morto no caixão, manda a multidão parar. E olha o que é interessante, né? Que Jesus, primeiro ele não foi, ninguém estava morto. Ele foi primeiro, ninguém estava vivo. Então, enquanto está vivo, há esperança. Então, a vontade de Deus é que você venha enquanto está vivo, enquanto tem força e saúde e vida para estar diante do Senhor. Então, Jesus é interessante que ele se aproxima da mulher, abraça ela, e Jesus, ele simplesmente compartilha da dor daquela mãe. Né? Jesus, ele chora ao abraçar ela. Significa que Jesus se importava com a dor que ela estava sentindo. Né? E com certeza, não tenha dúvida que o nosso Deus, o meu e o seu Deus, ele se preocupa com você, com as suas lutas, com a sua dificuldade, com seus problemas emocionais, né? Com qualquer área da sua vida. O nosso Deus, o nosso Jesus, ele se importa conosco, né? E ele está do seu lado, fique tranquilo. Ele chora com você, o Espírito Santo, ele abraça você quando você precisa de um abraço. Ainda que você não o veja, tenha certeza que ele está do seu lado. Jesus abraçou aquela mulher e sentiu a dor dela. Só que a Bíblia diz que Jesus deixou ela e falou: não chora, calma, vai dar tudo certo. Essa prova vai passar, essa luta vai passar, você vai vencer. Fique tranquilo, porque eu estou aqui. E Jesus se aproxima do caixão, coisa que o sacerdote não faria, né? E Jesus, ele simplesmente manda parar o cortejo, toca no caixão, né? Ou seja, ele toca no jovem que está morto, quebrando o protocolo, né? E a Bíblia diz que o jovem é ressuscitado. Jesus ressuscita o jovem,
né? Entrega a sua mãe, e aí a Bíblia diz que de todos se apoderou o temor, e ele dizia, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Então, Deus é Jesus que estava no meio deles, até porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a Trindade Santa são três em um. Então, ele dizia, Deus visitou o seu povo, ou seja, Jesus estava ali porque Jesus, além de profeta, sacerdote e rei, ele tem essas três glórias, né? Ele foi sacerdote, rei e profeta, por isso que eles disseram, um grande profeta se levantou entre nós. Jesus foi o grande profeta do século, né, e do mundo que existiu e nunca verá outro igual a ele. Então Jesus tomou a dor daquela mulher, entregou o filho à sua mãe e ali parou-se o choro, sofreu a alegria. E é esse o nosso Deus, esse é o nosso Jesus, que se compadece com a sua dor e com a sua dificuldade. Não se esqueça, não está sozinho, Deus está com você. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.